no livro de 1 Samuel, o último capítulo do livro. São 2 livros de Samuel. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 31. Do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim o texto de 1 Samuel, capítulo 31, versículos de 1 a 6. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga. Muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul, seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquisua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada, mata-me com ela, senão sofrerei vergonha ao cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Podemos falar com Deus mais uma vez, pedir que Ele nos abençoe sua palavra nessa noite. Um texto que parece ter um peso emocional muito forte, mas vez por outra precisamos ter um choque de realidade. Nossa vida é sagrada. Tudo que Deus coloca em nossas mãos para governar, para dirigir, é bênção, é sagrado. E a gente precisa entender, ou pelo menos precisamos dar atenção para esses grandes exemplos que existem na palavra de Deus. Como é que um reino pode ser rejeitado e como é que um reino pode ser estabelecido. É por esse caminho que o Senhor vai educar o nosso coração nessa noite. Por favor, feche seus olhos e vamos pedir o favor de Deus para que o nosso coração escute a santa voz do Senhor nessa noite. Deus, obrigado por sua palavra. Existem textos nela que nós nunca gostaríamos de ler, de estar presente. Mas entendemos que toda palavra, ela é inspirada pelo Senhor. E ela tem como objetivo sondar o nosso coração. Assim, ó Deus, nessa noite, que a ministração da Tua palavra sobre nossa vida nos faça, ó Deus, fazer um exame, ó Deus, e entender que precisamos ser pessoas cujo coração esteja inclinado para o Senhor, a fim de que nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, seja estabelecido e não rejeitado pelo Senhor. É lógico, Deus, que somente com a nossa compreensão intelectual, nós não conseguiríamos atingir, ó Deus, a profundidade daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. E é por isso que nós pedimos que o Seu Espírito Santo, ó Deus, seja um instrumento nessa noite, a fim de que o nosso coração, nosso ouvido, nossa alma possa ser convencido que o Senhor está nos preparando para ter uma vida estabelecida perto do Senhor, ter uma família estabelecida perto do Senhor, ter uma vida estabelecida pelo Senhor. É tudo isso que nós queremos. Nós fazemos essa oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então, a Bíblia, ela sempre usa esse argumento de colocar um personagem diante do outro, apresentar para a gente 2 personagens, a fim de que a gente consiga perceber o que fez aquele homem vencer e o que fez aquele outro perder. O que fez aquele homem ter uma vida estabelecida e o que fez aquele homem ser rejeitado pelo Senhor. E é lógico que quando a gente coloca 2 personagens bíblicos, um do lado do outro, isso faz com que a gente olhe para o comportamento
para a escolha desses homens e a gente identifique qual foi o fim que ele tomou. Se foi um fim de estabelecimento de vida ou se foi um fim de rejeição da parte de Deus. Isso acontece de forma muito ampla na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vê Caim e Abel, 2 irmãos, 2 ofertas, 2 corações, 2 destinos diferentes. Quando nós olhamos para Esaú e Jacó, nós vemos que um valoriza a bênção de ser um filho primogênito, o outro não valoriza. Um vive pelo impulso, pelas suas vontades, o outro aprende a depender de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Abraão e de Ló, a gente vê que Abraão vive focado, guiado por uma promessa que ele recebeu de Deus. Mas Jó já é aquele homem que gosta de olhar as planícies e escolher a melhor parte daquilo que ele está vendo naquele momento. Quando nós olhamos para Eli e Samuel, nós identificamos que ele é um sacerdote velho, um sacerdote que é experimentado no ofício do sacerdote, mas ele perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando a gente olha para Samuel, aquele menino que cresce na casa do Senhor, a gente vê que aquele menino moço, ele começa já a desenvolver um ouvido apropriado para ouvir a voz de Deus. A Bíblia tem vários exemplos: Acabe e Josafá, Maria e Marta, Pedro e Judas, o jovem rico e o Zaqueu, o fariseu e o publicano, as virgens que eram prudentes e as que eram insensatas. E a gente chega hoje nesse lugar aqui, onde a gente vai fazer esse esforço de olhar para a palavra de Deus e colocar 2 reis, um diante do outro, e ver como Deus estabeleceu a vida de um e como Deus rejeitou a vida do outro. Nós estamos falando de Saul e de Davi. E é lógico que quando a gente começa a colocar os 2 personagens diante de nós e compará-los, automaticamente a gente começa a se identificar com um deles. Ou nós identificamos algum ambiente da nossa vida com algum deles. E é lógico que são 2 homens, 2 comportamentos diferentes, e se nós quisermos, assim, olhar para eles e aprender como ter uma vida estabelecida ou como ter uma vida rejeitada, esse é o momento do próprio Senhor instruir a nossa vida. Vamos, de forma muito rápida, procurar entender algumas pequenas decisões que Saul tomou e que Davi tomou, algumas atitudes silenciosas que Davi tinha no seu coração e que Saul também tinha, e as escolhas do coração, porque cada um deles eram pessoas assim que punham muito o coração naquilo que estavam fazendo. E a gente vê o destino de um, tendo um reino rejeitado e o outro tendo um reino estabelecido. Lógico que nós temos que começar por essa porta. Qual é a porta? A pergunta. A pergunta é: como é que um reino sucumbe, alguém sendo escolhido por Deus, ungido por Deus, separado por Deus, alguém cujo a vida tem recebido uma profecia acerca do seu futuro, como é que alguém ungido por Deus consegue ter um fim de vida como Saul teve? Esse texto, ele é muito para baixo para a gente ler. Não tem boa frequência, como se diz hoje, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? São tempos difíceis para a vida de todas as pessoas. Mas é muito triste ver que o primeiro rei de Israel, ele acaba a vida dessa forma. Ele termina os seus dias dessa forma. Agora, isso não acontece apenas com o reino. Isso pode acontecer na vida de uma família, isso pode acontecer na vida de uma pessoa, isso pode acontecer com um projeto que uma pessoa trabalha nela o tempo todo. Toda queda visível. Quando você vê uma pessoa caindo visivelmente, essa queda já foi precedida por um afastamento invisível de Deus. É algo que, assim, se você começa a se afastar de Deus, e essa aqui é um prenúncio de que suas escolhas, seu projeto, seu caminho não vai terminar bem. Todas as vezes que você olhar para a queda de alguém, não pense que a queda dessa pessoa, ela aconteceu de uma hora para outra. Ela foi uma jornada.
o livro que estou escrevendo, vai falar um pouco sobre isso, porque a gente acha que subir é muito difícil. Mas, na verdade, irmãos, a descida é muito difícil. Subir, você tem os seus sonhos, você tem os seus alvos, você tem o seu foco. Mas quando você começa a descer, seja uma subida mesmo, ou seja na vida, porque a nossa vida ela é um caminhar de subidas e algumas vezes descidas. Se você não tomar cuidado na descida, você não consegue se recuperar para subir novamente e chegar onde Deus está desejando que você chegasse. Saul ele não morreu no campo de batalha. Saul morreu muito antes, quando o coração dele começou a se afastar de Deus, a se distanciar de Deus. Esse comportamento autodestrutivo de Saul, que a gente enxerga aqui nesse texto do capítulo 31, é algo que começou quando ele começou a se afastar de Deus. E aqui, sim, se a gente pudesse olhar para o painel da nossa vida, isso aqui já serve de um grande alerta para a gente. Onde foi que eu comecei a me afastar de Deus? O quanto eu estou próximo de Deus? Porque é muito fácil para a gente olhar o quadro geral. Dizer assim, isso não está bom, isso aqui está ruim, não estou satisfeito com isso, eu estou vivendo esse momento de declínio. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, onde eu me perdi? Onde foi que eu errei o caminho? Quando foi que eu comecei a me afastar de Deus? Porque a autodestruição, ela não é o evento. Ela é uma consequência de várias decisões invisíveis, escolhas do coração, escolhas silenciosas, momentos que vão se acumulando na nossa vida, até chegar nesse lugar tão difícil para a gente. Então, o que leva um reino a ser rejeitado, como foi o reino de Saul? Primeiro, achar que a solução das outras pessoas são a nossa solução. A história de Saul começa com o povo de Israel pedindo um rei. Todos nós conhecemos essa história. E Israel pediu um rei, por quê? Porque ele ficou impressionado com o que as outras nações estavam vivendo em torno. Todas as outras nações tinham um rei, mas Israel não tinha um rei. Israel tinha Samuel. Samuel ouvia de Deus e Samuel trazia a instrução para a nação. Mas chega um momento em que a nação diz, não quero ser assim. Nós queremos ser igual às outras nações. Isso está no texto. Nós queremos ser igual às outras nações. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente quer as soluções que Deus deu para as outras pessoas que sejam iguais para a nossa situação. Mas a gente precisa compreender que a solução que Deus deu para uma pessoa é diferente da solução que Deus vai dar para você. Por quê? Porque somos diferentes. Temos desígnios diferentes, temos propósitos diferentes. Israel era a única nação naquela região que não tinha um rei. Mas a Bíblia mostra que o povo de Israel ficou vendo a solução que as outras nações tinham, e eles queriam aquele mesmo governo, aquela mesma solução. Isso por quê? Porque quem era para estar dirigindo a nação de forma correta estava em um momento de muita crise. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque crises todos nós passamos. Passamos crise na empresa, crise no trabalho, crise na família, crise na igreja, crise existencial. Mas não adianta você ficar buscando solução para as suas crises, olhando para as pessoas que estão em torno de você, porque a solução que Deus tem para você é diferente da solução que Deus trouxe para as outras pessoas. A gente começa a se afastar de Deus, e a gente começa a ter um reino rejeitado, uma vida rejeitada, quando nós olhamos para a solução que Deus trouxe para os outros, e a gente diz, é isso que precisa. É lógico que não tira de maneira nenhuma, assim, você olhar para uma vida, ver o que Deus está fazendo naquela vida, ver como Deus está sustentando, como Deus está fazendo aquela pessoa avançar, como Deus está fazendo aquela pessoa superar as suas dificuldades, e falar assim, eu gostaria de imitá-lo. Não confunda isso. Você precisa tomar cuidado, é assim, olha, aquela solução, aquele remédio para aquela enfermidade, para aquela situação, se funcionou para aquela situação, vai funcionar para mim também. E muitas vezes, na maioria das vezes, não funciona, porque nós somos muito diferentes. Segundo,
Saul ele começou de forma humilde, porque ele conhecia todo esse novo momento da vida dele através da graça de Deus. Mas ele terminou orgulhoso, porque ele se esqueceu da graça. Veja que quando Saul ele vai assumir o trono, quando Samuel reúne todo mundo ali e diz assim, o Senhor escolheu um rei sobre vocês. Vocês queriam um rei, agora Deus escolheu. Ele está aqui entre nós. E todo mundo começa a procurar esse homem. Quem é este homem? Saul respondeu, acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e não sou o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me disseste tudo isso? Porque Deus falou com Samuel e falou assim, ó, esse homem aí que eu escolhi, é esse homem que vai guiar. Ele recebeu uma profecia, um direcionamento de Samuel, e ele olha para si e diz assim, com muita humildade, né? Ele começa com essa humildade, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não sou ninguém perto desse desafio, minha família é pequena, eu não sou conhecido, minha vida é inexpressiva, por que eu? Por que o senhor está falando essas coisas para mim? Mas ele termina os seus dias reivindicando seus direitos. Isso muitas vezes acontece com a gente. A gente começa bem, sabendo assim, ó, que se eu estou vivendo esses dias bons, é porque Deus fez, é porque Deus abençoou, é porque Deus me respondeu. Olha como Deus me respondeu. E aí a gente caminha na bênção por um período, e daqui a pouco a gente vê, porque tem tempos e tempos, a gente começa a ver que as coisas não estão mais caminhando como nós gostaríamos que caminhasse. Então, ao invés de a gente voltar para a humildade e dizer, Deus, o Senhor me abençoou até aqui, me abençoa mais esse passo, me abençoa mais esse tanto, me abençoa mais esse projeto, a gente diz, Deus, olha quanto eu já te dei, o Senhor não pode me deixar passar por isso. Saul, ele começa na humildade, mas ele termina reivindicando seus direitos. Ele começa surpreendido pelo favor de Deus, e o favor de Deus é assim, irmãos. O favor de Deus nos surpreende. Todos nós aqui temos um raio-x, todos nós aqui temos um panorama de onde viemos, o que estamos nos tornando, e se Deus nos abençoar, vamos chegar no destino que o próprio Deus traçou para a gente. Todos nós sabemos onde nós começamos, de onde nós saímos. Ele era um jovem de uma tribo pequena de Israel. Ele estava procurando as jumentas do seu pai, fazendo um trabalho trivial. O reino que ele recebe, essa nação, esse lugar de rei que ele recebe, não foi conquistado pelos méritos dele, foi pela graça. Deus olhou para ele e falou assim, eu vou abençoar esse menino. Ele está trabalhando, procurando as jumentas do seu pai, é ele que eu vou escolher. E sempre que Deus escolhe alguém, Ele escolhe alguém muito diferente das qualidades que nós imaginamos que aquela pessoa teria ter para poder dirigir aquele negócio, dirigir aquela empresa, dirigir aquela nação, conduzir aquela família. Deus nos surpreende, porque o favor de Deus, ele sempre é uma surpresa para a nossa vida. Mas ele termina dizendo, tem que ser assim. Arrogante. Olha, a gente vê que com o passar do tempo, Saul vai mudando o coração. De um coração humilde, ele passa a ser arrogante. Antes ele dependia de Deus. Agora ele acha que Deus tem obrigações para com as expectativas dele. Quando Deus se cala, porque ele vai consultar lá uma médium, Deus não estava falando mais com ele, Deus se calou. E ao invés dele falar, Deus, me perdoa, olha, eu estou aqui, eu preciso te ouvir, eu preciso muito te ouvir, ele vai procurar soluções da sua maneira. Irmãos, sempre que a gente tratar do tema graça de Deus, a graça de Deus, ela nos ensina a depender de Deus. Já o orgulho, ele nos faz exigir de Deus. Eu e você, nós somos escolhidos pela graça de Deus. Deus apontou para nós e disse assim, eu vou te favorecer, eu vou te alcançar, eu vou te fazer todo o bem que está aqui no meu coração, eu vou depositar todo o meu favor sobre a sua vida. Começamos pequeno. Começamos humilde como Saul, consciente de que nós não merecíamos. E nós precisamos tomar cuidado,
para continuar nessa humildade. Para que a nossa vida, nossa família, nosso reino, aquilo que Deus está colocando na nossa mão, não seja rejeitado pelo próprio Senhor, mas seja assim estabelecido. É interessante como muitas pessoas começam agradecido pela sua família. Ah, que bom que eu consegui casar, encontrei um menino, uma menina, olha só que coisa linda. Deus fala, meu filhinho está aqui. Começa agradecendo, mas termina murmurando. Começa agradecido pelo trabalho. Ih, já vi muito isso. Gente que está sem trabalho, nenhum. Bate numa porta, bate no outra, bate. Quando consegue um? Fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco já começa a pensar nos direitos dele. Fala, Senhor. Saul chega para Samuel e diz assim, 1 Samuel capítulo 15, pequei, eu errei. Até parece bonito ele reconhecendo o erro dele. Mas olha como ele continua a conversa. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Antes o povo era de Deus, agora o povo é dele. Antes, Deus estava honrando ele por dar a função de rei. Agora ele está dizendo, honra-me, honra-me. Aquele que achava que não era ninguém, que era da menor família, que era uma pessoa insignificante, agora ele exige honra. Honra-me. Começa a celebrar um casamento, mas daqui a pouco a gente diz, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Olha, todas as coisas boas, todos os caminhos bons, todas as boas dádivas que Deus te der, levanta a tua mão e diz, eu sou agraciado, eu sou abençoado, tudo que eu tenho vem das tuas mãos, Senhor. Eu não merecia, mas o teu favor me achou, me alcançou, eu fui encontrado pelo Senhor. E nunca esqueça disso. Porque se você esquecer disso, você vai trilhar um caminho que é chamado de insatisfação. E tem muita gente vivendo debaixo de insatisfação. E a insatisfação, se você pesquisar direitinho, você vai descobrir que ela denuncia uma idolatria do seu ego. Tem que ser do jeito que eu quero. Existem muitas pessoas insatisfeitas hoje. Você está idolatrando sua própria vontade. Você não está se sujeitando à vontade boa, agradável e perfeita. Terceiro, por que o reino de Saul sucumbiu? A impaciência. Todas as vezes que a gente é impaciente, a gente quebra os princípios de Deus. A Bíblia, ela está cheia de pessoas que quebraram os princípios de Deus por causa da impaciência. Lá em 1 Samuel capítulo 13, diz assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo que Samuel havia determinado. Não vindo Samuel, porém, o povo começou a se espalhar. E então, Saul foi lá e diz assim, já que Samuel não veio aqui, fazer o culto, deixa que eu mesmo faço. Irmão, o cara já tinha esperado 7 dias, o que você esperar mais um pouquinho? A Bíblia diz que ele estava terminando o culto, Samuel apareceu. Está terminando, o que você fez, Saul? O que você fez? Por que você fez isso? Por que você foi tão impaciente? A impaciência, ela significa que a gente não confia no tempo de Deus. Ele olhou o povo indo embora, ele ficou pressionado, ficou com medo, vou ficar sozinho nesse negócio, as circunstâncias ficaram difíceis, e agora então ele diz, eu vou tomar o lugar aqui do profeta e vou fazer o que tem que fazer. Ele concluiu que precisava agir por conta própria. Quantas vezes a gente faz isso? Ora, Deus não responde do jeito que a gente espera e a gente começa a agir por conta própria. Todas as vezes que a gente age com impaciência, todas as vezes que a gente age por conta própria, a gente quebra os princípios de Deus. A gente se afasta daquilo que Deus preparou para a gente.
seja na economia de Deus, na forma como Deus governa todas as coisas, seja do ponto de vista bíblico, seja do ponto de vista teológico, a impaciência, ela faz as pessoas perderem muito. Em toda a Bíblia você vai ver que todas as pessoas que agiram com impaciência tiveram perdas gravíssimas. Pode olhar para Abraão e Sara. A contribuição deles, a impaciência deles, contribuiu para os problemas que a gente vive globalmente hoje. O povo de Israel, ali, tinha acabado de sair do Egito, Moisés estava lá no monte. A impaciência deles levou a fundir um bezerro de ouro e adorá-lo. A impaciência ela é sempre esse orgulho disfarçado. Ela diz assim, já que não deu assim, eu vou tomar as rédeas. Porque a impaciência, ela rejeita o caminho, ela rejeita a jornada. A impaciência, ela quer atropelar os momentos, atropelar os caminhos. A impaciência, ela revela que você se preocupa mais com o que os outros estão pensando do que o que Deus tem para você. Olha, eu vou dizer para você, eu sofri muito com isso ano passado. Já contei isso aqui para vocês e eu espero ficar sempre lembrando essa comunidade, essa igreja, esse corpo de Cristo, porque quando nós tivemos que sair daquele lugar, quando a gente chegou nesse lugar que não tem mais como ficar aqui, nós precisamos sair daqui, uma das coisas que apavorou a minha alma foi o que os outros vão pensar. Isso apavorou demais. Bem, nós precisamos dar um passo atrás e confiar nos caminhos que Deus tem preparado para a gente. Olha que coisa linda Ele está fazendo aí. Porque a gente esquece desse versículo, ele está sempre diante de mim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Saul olha para o povo se espalhando, indo embora, todo mundo abandonando ele. E ele então resolve fazer o que ele não podia fazer. Irmãos, do ponto de vista da psicologia, a impaciência ela é uma resposta emocional. Mas a Bíblia não trata a insegurança, a impaciência, na verdade, como uma resposta emocional, um sentimento. A Bíblia trata a impaciência como uma atitude do coração. É uma escolha que a gente faz no nosso coração. Por isso que a Bíblia está sempre assim, ela coloca a impaciência junto com a perseverança. Impaciência e perseverança. Impaciência e perseverança. E ele diz, se você percorrer o caminho da perseverança, da confiança em Deus, Deus vai te abençoar. É lógico que nesse nosso radar, nessa nossa vida, a gente tem que ir avaliando o que está acontecendo com a gente. A ansiedade, a frustração de não alcançar o que a gente gostaria de alcançar, a irritação que nós ficamos por não avançar, a sensação que a gente está perdendo o controle do casamento, da vida de filho, do trabalho, da nossa profissão. Essa dificuldade que a gente tem de tolerar a espera. Tolerar a espera. Tolerar a espera. É ser paciente. Esperar a vez de ser atendido. Esperar a vez de ser medicado. Esperar a vez de enfermeira vir atender. E a gente acha que, a gente até, assim, vou pagar um plano de saúde, né? O plano de saúde está demorando mais do que o sistema que a gente tem. Ai, Deus. A impaciência ela revela esse desajuste na nossa alma. A alma são os pensamentos. Por isso que os impacientes eles vão esperar sempre mais. Por isso que os impacientes eles vão sempre, assim, pegar os caminhos deles e vão bater com a face no muro. Porque existe um decreto do céu. Deus está olhando para a nossa vida. Existe algo que Ele já... os impacientes vão para o final da fila. Pode ver. Quantos anos Sara precisou esperar? Quantos anos o pessoal lá de Israel precisou esperar para entrar na Terra Prometida? Toda vez que a impaciência ganha o nosso coração, a gente sai da fila da bênção e vai lá para o final dela de novo, e Deus vai nos acompanhando pelo caminho, só sondando o nosso coração.
Porque o tempo tem tempo. Tem um tempo da semente, tem um tempo da gestação, tem um tempo da criança começar a andar, tem um tempo da maturidade, tem um tempo da gente receber a promessa, tem um tempo da gente colher aquilo que nós semeamos. Existe grandeza em você esperar os tempos de Deus na sua vida. Nós precisamos nos render a essa confiança em Deus e esperar o tempo certo para todas as coisas e fazer o máximo que a gente puder para controlar a nossa impaciência. Quarta coisa que fez o reino de Saul sucumbir: insatisfação relacional. A Bíblia vai dizer aqui, não vou ler porque vou usar muito tempo, mas Saul aqui, ele teve uma insensatez tão grande nos relacionamentos. Primeiro, ele estava com um exército enorme. O exército tinha batalhado a noite inteira, estava sem comer. E ele então faz uma promessa. Ele diz assim: ninguém deve comer até eu vencer todos os meus inimigos. E isso é o que a insensatez faz conosco, a insensatez relacional. Ela coloca o nosso orgulho acima das pessoas. Não faça isso. Não coloque o seu orgulho acima das pessoas. Trate as pessoas, assim, por mais difícil que são na sua vida, por mais prejuízo que te causou, por mais, assim, não coloque o seu orgulho acima das pessoas. O orgulho faz o líder tomar más decisões, o orgulho faz o homem tomar más decisões, o orgulho faz a mulher tomar más decisões. Saul diz assim: maldito será o homem que comer antes de anoitecer, antes que eu destrua todo esse exército. O exército estava cansado, o povo tinha batalhado, soldados exaustos, todos estavam procurando um momento para poder comer. Ele diz: até que eu vingue os meus inimigos. Agora é inimigo deles, mas antes era inimigo do Senhor quando ele começou, lembra? Ele diz: para que vingue os meus inimigos. Orgulho. A segunda marca da insensatez relacional é criar peso desnecessário. O que ele faz? Ele cria, ele dá esse comando: ninguém podia comer, e se alguém comesse ia ser morto naquele dia. Só que o filho dele não ouviu. Jonatas não ouviu que ele tinha dado essa ordem. E Jonatas, ele tinha lutado o tempo todo. Jonatas, nessa batalha, foi o cara que mais combateu e matou os inimigos de Deus. E então ele, diz o texto da palavra de Deus, que ele viu o mel ali no chão, e ele esticou a vara e pegou um pouco de mel e comeu o mel que estava no chão. A Bíblia diz que a força voltou, o olho do brilho voltou, o brilho do olho voltou. Olha, nem sei o que eu falei aqui, mas foi isso. O olho voltou a brilhar, assim, ficou cheio de energia. Aí todo mundo disse assim: Jonas, você fez um negócio muito feio. Teu pai falou que não devia ninguém comer. Olha o que você fez. Peso. Colocar peso necessário. Há pessoas que dificultam o que Deus tornou simples. E olha que dentro da religião, irmãos, tem muita gente dificultando aquilo que Deus tornou simples. Se você prestar atenção no seu relacionamento, pode ser que você esteja dificultando as pessoas, colocando peso na vida das pessoas que estão ao seu lado, para um negócio que é simples, irmãos. Simples demais. Quando vou achar outro exemplo aqui, peraí. Vamos para a terceira marca da insensatez relacional. Romper relacionamentos importantes. Como eu disse, Jonatas não ouviu o juramento do seu pai. Ele comeu e o rei Saul disse: vou matar esse menino. Precisou os líderes, os valentes ali de Saul, falar assim: não, você não pode fazer isso com o seu filho. Seu filho é um cara bom. Seu filho é um cara que lutou até agora, você não pode fazer isso. Você vai ver assim os líderes se levantando contra Saul, dizendo assim: você não vai tocar em Jonatas. Se você tocar nele, você tem que tocar em nós. E olha assim, como essa sensatez relacional que leva a gente a romper relacionamentos importantes. Olha só,
Seu pai é um relacionamento importante, sua mãe é um relacionamento importante. Seu esposo é um relacionamento importante. Sua esposa é um relacionamento importante. Aquela pessoa que cuidou de você não teve pai, não teve mãe, aquela pessoa que cuidou de você é um relacionamento importante. Uma vez assim, faz 10 anos atrás, uma pessoa começou a frequentar a igreja, um senhor, e não se batizou, mas ficou por aqui uma temporada e depois foi embora. Os anos passaram e um dia ele me liga. Falei, pastor, estou te ligando porque o meu pai, ele morreu hoje. E aí eu estou achando que ele vai me convidar para fazer o velório do pai dele. Ele diz assim para mim, mas eu não quero ir no velório dele. Eu falei, por que você não quer ir no velório do seu pai? Eu falei assim, porque o meu pai não foi um pai para mim. O meu pai me abandonou. Meu pai não quis me receber na casa dele. Eu cresci longe do meu pai. Eu não quero estar presente nele. Mas eu estou meio confuso nesse momento que ele morreu. Porque assim, irmãos, é assim que acontece. Você briga com seu pai, você briga com sua mãe, você briga com a sua família. O dia que o seu pai e sua mãe faltar, você vai olhar para a sua história e você, assim, é como quando uma pessoa precisa amputar uma parte do corpo. Eu trabalhei no hospital por uma temporada e vi muito isso. Precisava amputar um braço, pegava o passo do braço, levava lá para o necrotério, para depois dar o destino lá. E é como se... É um trauma tão grande, assim, que você sabe, assim. E esse rapaz, ele me liga e fala assim, eu não vou, mas eu estou tão confuso, eu liguei para o senhor para saber o que o senhor acha disso. Eu falei, amigo, nesse momento, não importa como foi o seu pai, você vai lá e sepulta o seu pai. Vai lá. Ah, mas a família dele não vai me receber mais, porque a gente... Não tem problema, amigo, vai lá, fica distante. Porque se você não for sepultar o seu pai hoje, o seu pai vai ficar vivo na sua vida o tempo todo. Nós não podemos ir cortando relacionamentos que são importantes para nós. Não podemos. É uma tragédia. É uma tragédia que não tem solução depois. E não vá relativizar isso. Não adianta você fazer isso. Ah, eu vou fazer, eu cortei, deixei de conversar, não estou mais visitando, não estou indo mais lá porque é muito ruim para mim. Não. Irmãos, percebe como isso acontece com a gente, sim, com muita facilidade. Uma esposa que passa anos e anos lá do seu esposo, renuncia a todas as coisas, está ali do lado dele. Um dia comete um erro pequenininho, pequeno. E o homem já vai lá e corta o relacionamento. Não quero mais. Vai passar a vida inteira do lado. É um marido que trabalha, que protege, que traz o alimento para dentro de casa, faz inúmeros sacrifícios, mas ele falha por um momento. Uma pequena falha. A mulher já vai lá e corta ele do relacionamento. Pais que dedicam a vida para os seus filhos. Já vi pai deixar de comer para dividir a marmita com os 2 filhos. Come aí, filho, mas você não vai comer, pai? Não, não estou com fome, pode comer vocês. O cara está com a barriga roncando, mas diz assim, ele sabe que ele quer sustentar os filhos. Mas ele não pode cometer um pequeno erro. Os pais não podem cometer um pequeno erro que os filhos já abandonam. É muito fácil para a gente transformar pequenos detalhes em uma sentença na vida das pessoas. Nenhum de nós tem um relacionamento perfeito com os pais, a família, em casa. Nenhum de nós temos casamento perfeito, não temos a família perfeita, não temos amigos perfeitos, não temos igreja perfeita. Mas a gente precisa aprender a valorizar as pessoas e superar essas pequenas falhas, para a gente não ir podando as pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio. A maioria dos relacionamentos, eles se quebram por causa dos detalhes. Eles colocam os pequenos detalhes maior do que a história que aquela pessoa construiu. Eu vejo muito isso acontecer. Hoje sirvo também como presidente do Conselho de Pastores, e como pastores erram? Eu erro muito. Atendo muitos pastores. O homem dá vida pela igreja.
abandona a família, deixa de produzir mais. E é uma pequena falha que ele tem no ministério. Todo mundo já vem para cima dele, jogando um monte de pedra. Parece que o ego vale mais, né, do que a outra vida. O nosso ego vale mais. Irmãos, toda vez que a gente para apontar o erro das pessoas, sabe o que a gente está dizendo? A gente está dizendo para nós mesmos o seguinte: eu erro, mas ele erra mais do que eu. Eu falho, mas a falha dele é maior que a minha. E isso parece que acalma os nossos erros, parece que apaga os nossos erros, isso parece que diminui as nossas falhas. Mas não, amigo. Quando você encontrar alguém em falha, estique a sua mão para ela, pega, traga de volta, porque somos iguais. Nós podemos, todos nós, falharmos. Quinto, estou terminando. Outra coisa que fez o reino de Saul ser sucumbido, rejeitado, obediência parcial. A gente já falou sobre isso uma outra vez. Escolher partes da Bíblia que a gente quer obedecer e outras partes que a gente rejeita. Essas coisas, elas aparecem muito hoje na nossa vida porque elas funcionam como uma autojustificação, sabe? Assim, isso aqui eu respeito na Bíblia, está aqui, é verdade, eu obedeço. Mas essa parte aqui, por que você não obedece? Não, porque essa parte aqui não faz parte do nosso tempo. Nosso mundo mudou muito. Então isso aqui não faz parte, é uma autojustificativa. Você está errando, você está contrariando a palavra de Deus e você está se auto-justificando que você não cumpre aquela palavra porque você acha que o tempo passou e não é mais daquele jeito que as coisas funcionam. A obediência parcial, ela sempre vai ferir o relacionamento seu com Deus. Olha, Deus, Ele diz assim que não rejeita um coração quebrantado, humilde. Mas Deus rejeita pessoas que obedecem a Ele parcialmente. Mas se você erra, fala assim, Deus, errei, pequei, e humildemente você busca reconciliação com Deus, Ele vai esquecer dos seus pecados. Mas se você ficar apresentando sua justificativa para Deus, Deus, não é assim mais que a sociedade pensa, Deus, não é assim mais que as coisas funcionam, você está ferindo o seu relacionamento com Deus. Sexto, o que fez o reino de Saul sucumbir? A ferida da insegurança. E olha quando a insegurança nasceu na vida de Saul. Quando ele estava voltando de uma guerra, junto com Davi. As mulheres foram receber na entrada da cidade e elas começaram a dançar e cantar. Que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado 10 milhares. Foi ali que tudo começou a acontecer de ruim na vida de Saul. A música, ela despertou a ferida que já existia no coração de Saul. Lembra quando ele foi ser apresentado como rei? Onde ele estava, Saul? Escondido nas bagagens. E por que ele estava lá? Porque ele não se sentia aceito. Ele se sentia menosprezado, rejeitado. Uma ferida que estava lá dentro dele. E a ferida da insegurança fez com que Saul enxergasse Davi como uma ameaça. Como a gente ouve isso? Como a gente pode cair nessa armadilha? Alguém chega para nós e diz assim, você viu o fulano lá, como Deus está abençoando, como ele está crescendo? Olha, aquela pessoa é melhor do que você no que você faz. As pessoas estão cantando o tempo todo. Ouça isso. Que as pessoas estão cantando o tempo todo. Que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. O tempo todo. Você pode mudar o nome aí de Saul, pode colocar o seu. Sempre vai ter alguém que vai competir com você e você vai se sentir inseguro. E você corre o risco de fazer isso, interpretar, porque a insegurança faz isso, ela interpreta os fatos conforme a ferida do nosso coração. A gente começa a ver as coisas conforme a ferida do nosso coração. A insegurança, ela faz a gente medir o nosso valor, assim, pela aprovação dos outros. Olha o que os outros estão cantando a respeito daquela pessoa. Olha o que os outros estão falando, eu fico pequeno. Então, com o elogio, você fica assim, né? Você se exalta, você se sente grande. Mas uma crítica pequena já destrói você. Um comentário, assim, menor, já muda o seu humor. Uma comparação que fazem com você outra pessoa já rouba a sua paz. Olha como pode acontecer na nossa vida, de forma tão fácil, tão fácil, tão fácil. E o último lugar
que faz um reino sucumbir, um reino ser rejeitado, é você terminar nesse lugar da autodestruição. Esse texto que nós lemos aqui é o texto do fim da jornada de Saul. Trágico, triste de se ver. Se jogando em cima da sua própria espada, se autodestruindo. Ele já tinha perdido seu mentor, seu pastor, ele já tinha perdido o seu povo, seus filhos, ele tinha perdido Deus, já não conseguia mais se comunicar com Deus. Ele acabou perdendo a si mesmo. É isso que está acontecendo com muita gente. É esse caminho de autodestruição. Mas quando a gente olha Davi, Saul e Davi, a gente vê que Davi tinha um comportamento muito diferente. Davi soube esperar. Primeiro, ele foi ungido rei, depois ele esperou entre 12, 15, 17 anos para se tornar rei de 2 tribos, depois ele esperou mais um tanto, até chegando ao prazo de 22 anos para se tornar rei de todo Israel. Ele soube esperar. Davi, quando ele errou, ele não falou para Deus, Deus me exalta aqui diante do povo, mesmo eu tendo errado. Ele diz assim, eu pequei, eu errei, me perdoa, porque se o Senhor não perdoar, o meu pecado tem me consumido. Davi, ele não transformou a graça de Deus em um direito dele. Ele sempre buscou a misericórdia, ele soube esperar. Davi, enquanto Saul ele foi marcado pela insensatez relacional, Davi foi marcado pela sua capacidade de ser um catalisador de pessoas. Todas as pessoas que andaram com Davi foram chamadas de valente. Que título bom, hein? Valente de Davi. Porque estava perto de um homem que não queria a glória só para si. Ele dividiu aquilo que ele alcançava com as outras pessoas. É assim que você tem que ser. Você tem que ser um catalisador de pessoas. As pessoas têm que sair melhor quando elas se encontram com você do que sair ruim quando se encontram com você. Elas têm que sair melhor, tem que sair com mais ânimo, tem que sair com mais fé. Elas precisam estar acreditando mais na palavra de Deus, porque ela encontrou uma pessoa que é uma catalisadora daquilo que o próprio Deus está fazendo na vida dela. Você é essa pessoa. Davi, ele nunca relativizou a obediência dele a Deus. Ele diz lá no Salmo 119, assim, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Olha que declaração linda. Ele diz assim, os laços de perversos me enlaceiam. Ele passou pela mesma pressão que todos nós passamos. Ele passou pelo mesmo desafio que todos nós passamos. Mas ele diz assim, contudo, eu não me esqueço da tua lei. Então, Davi não teve um mediador. Davi, ele mesmo buscava Deus. No final da vida aqui, você vai ver Saul buscando um mediador. Como ele não estava conseguindo ouvir Deus, né? Ele busca lá a vidente. E muitas vezes isso acontece com muitas pessoas. Elas param de ouvir Deus e então elas procuram o horóscopo. Tem muito crente viciado em horóscopo. Gente do céu. Meu Deus do céu. Não vai dar certo isso. Você está consultando o lugar errado. Você está deixando que os outros interpretem o favor e a graça de Deus, o destino de Deus para a sua vida. Não está conseguindo ouvir Deus? Acalme o coração, aquiete-se. Hoje, recebi um senhor aqui, estava conversando com ele e falou assim, pastor, Deus fala comigo quando as coisas estão mais em silêncio. E eu me identifiquei com ele. Eu também gosto sim de ouvir Deus mais em silêncio. Eu sou uma pessoa fácil para silêncio. Eu até prefiro ficar mais calado do que falando. Eu prefiro o silêncio. Sei que isso dói na vida de muitas pessoas, mas eu prefiro o silêncio. Jesus é seu mediador. Espere o tempo certo. Ouça, leia a palavra, busque, que Deus vai responder para você. Vamos nos colocar em pé. Quero terminar este culto. Oh Deus, passei da hora. Eu acredito que quando nós estamos olhando aqui para esse homem chamado Saul e esse homem chamado Davi, nós estamos olhando para nós mesmos, porque nós temos um pouco de Saul e um pouco de Davi em alguns momentos da nossa vida. Em alguns momentos da nossa caminhada aqui na terra,
Se a gente não ficar atento, a gente pode desenvolver um coração igual ao de Saul. É muito possível que você tenha começado pequenininho, reconhecendo a graça e o favor de Deus. Mas talvez você esteja num estágio da vida que você está pedindo para Deus: Deus, por que o Senhor não está mais fazendo isso? Por que o Senhor não está me abençoando mais? Talvez você está orando para Deus, você acha que Deus não está te respondendo e Deus está apenas dizendo: espere. A sua impaciência está te atrapalhando. A sua impaciência não vai ajudar você a chegar em lugar nenhum. É possível que você hoje esteja destruindo relacionamentos que são importantes para você. Olha, se a sua obediência a Deus hoje não está sendo parcial. Olha se a sua insegurança não está roubando a sua paz. Se você não está comparando demais com os outros, se está medindo o seu valor, a sua aprovação pela aprovação e o valor dos outros. Veja se você não está transformando pessoas que são pessoas chaves na sua vida, são aliados como adversário, como Saul fez com Davi. A boa notícia é que Deus nos trouxe até aqui para ajudar a gente a corrigir a nossa rota nessa noite. Por isso eu te convido, feche os seus olhos. Deus quer que você saia daqui não como Saul, mas como Davi. Deus quer que você termine a sua história não como Saul, mas como a história de Davi terminou. Como a história de Davi terminou? O reino dele sendo estabelecido. Quando Maria recebe a profecia acerca do nascimento de Jesus, lá o anjo disse: ele é aquele que é descendente da casa de Davi. Volte para a graça de Deus. Volte para a dependência de Deus. Volte para a obediência de Deus. Volte para a simplicidade. Volte para os relacionamentos que precisam ser restaurados. Volte para o lugar onde você e o seu coração consigam dizer: quem sou eu, Senhor, e quem é Tu, para que me tenha trazido até este lugar. Talvez você diga no seu coração hoje: Deus, eu não quero terminar como Saul, eu quero terminar como Davi. Eu quero ter um coração igual ao de Davi, um coração igual ao teu. Olha, esse é um momento importante na sua vida. Eu não quero assim expor você a sua pequenez diante de Deus, seu quebrantamento hoje diante de Deus. Não vou chamar você aqui no altar para você se expor, mas vou pedir para você, se você é essa pessoa assim que precisa voltar para esse lugar da simplicidade, da humildade, de reconhecer que você está sendo impaciente, coloque a mão sobre o seu coração, porque hoje é dia de você abandonar a sua impaciência. Hoje é o dia de você deixar o seu orgulho. Hoje é o dia de você deixar a sua insegurança. Hoje é dia de você ter forças para restaurar relacionamentos que foram perdidos. Hoje é dia para você voltar a operar debaixo da graça do Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Obrigado porque a Tua palavra hoje fala conosco. Ela não apenas revela erros de Saul, Senhor, mas ela também mostra os caminhos que a gente deve percorrer, como os caminhos que Davi percorreu. Ó Deus, nós reconhecemos nessa noite que nós precisamos muito da Tua graça, Senhor. Por isso nos perdoa, Deus, pelas vezes que nós deixamos que o orgulho substitua a humildade, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós fomos impacientes, ó Deus, tentando fazer as coisas com as nossas próprias forças, Senhor, não esperando o Seu tempo, não esperando o Seu momento, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós valorizamos detalhes pequenos e nós ferimos pessoas preciosas na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós obedecemos parcialmente Sua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, pela insegurança que nos faz ficar nos comparando, Senhor, desconfiando do Seu favor, desconfiando da unção que o Senhor tem da nossa vida, Senhor. Hoje, Deus, nós renunciamos todo o coração semelhante a Saul e te pedimos, ó Deus,
que o Senhor nos deu um coração semelhante a Davi, um coração humilde, um coração ensinável, um coração obediente, um coração paciente, Senhor, um coração que celebra a vitória dos outros e celebra a vitória nossa no tempo certo, Senhor. Um coração apaixonado pela Tua presença, Senhor. Que nossa vida seja estabelecida, que a nossa família seja estabelecida, que o nosso casamento seja estabelecido, que o nosso ministério seja estabelecido, que a nossa fé seja estabelecida, Senhor. Nós declaramos que nós pertencemos ao Senhor, nós permaneceremos de pé, porque é o Senhor que está nos sustentando. Assim como o Senhor estabeleceu a casa de Davi, também estabeleça a nossa casa, firma os nossos passos, ó Deus, restaura aquilo que foi quebrado, levanta o que caiu, Senhor, faz nascer um novo tempo na vida deste homem e desta mulher, pois nós recebemos a Tua santa palavra com gratidão e decidimos caminhar na Tua palavra hoje e até o fim das nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.